Nós vamos viver um momento de alegria agora, acolhendo uma pessoa muito especial para os rogacionistas e para nós também. Ele que era pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá em Bauru, Padre Guido lá junto com ele, rogacionista, e ele foi escolhido por Jesus para ser bispo, foi ordenado recentemente agora, dia 19 de setembro, ele que é lá de Santa Catarina, natural de Sanga do Engenho, Forquilinha, terra de Dom Leonardo, Dom Paulo Evaristo Arnes, doutora Zilda Arnes. Nós vamos acolher com muito carinho o Dom Ângelo Mesari, que agora está como bispo auxiliar em São Paulo, da região do Ipiranga. Vamos aplaudir Jesus, que fez essa obra maravilhosa na vida de Dom Ângelo Mesari. Que alegria, Dom Ângelo, acolhê-lo aqui no programa Louvemos o Senhor. Nesse dia tão especial, 70 anos dos rogacionistas aqui no Brasil. O Padre Guido, que é tão querido por nós aqui na nossa casa, contou a história no começo. 4 missionários saíram de Gênova, Santos e Passos. E agora, no mês passado, o senhor, bispo da igreja. O Espírito Santo é um presente. Seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Muito obrigado, uma alegria estar aqui hoje, poder participar de toda essa programação, recordando, fazendo memória dos 70 anos dos rogacionistas aqui no Brasil, na América Latina. Amém, Dom Ângelo. Fique à vontade. Que bom, queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha nesse momento, os que aqui estão, queremos acolher toda aquela presença de Deus, do seu Espírito, para que possamos entender e aprofundar hoje, nessa memória tão bonita, o que é esse carisma e essa missão do Rogate, o mandamento de Jesus. Parabenizando todos os rogacionistas do coração de Jesus, toda a família do Rogate, as irmãs filhas do Divino Zelo, as missionárias rogacionistas, os grupos, associações, que em torno desse carisma e dessa missão, vivem, rezam e trabalham pelas vocações, sendo bons operários. Então quero também aqui com alegria hoje participar desta programação e dar aquele sentido tão bonito, evangélico, também histórico, carismático, de Santo Aníbal Maria de França, que nos deixou esse legado tão grande e tão bonito. E eu gostaria hoje de lembrar 3 aspectos importantes quando falamos da congregação dos rogacionistas, que há 70 anos chegaram no Brasil e na América Latina. O rogate, o rogai, pois, ao Senhor da Messe, é o mandamento de Jesus. O rogai ao Senhor da Messe é um mandamento que se fez vida em Santo Aníbal Maria. O rogate, rogai ao Senhor da Messe, é hoje para nós o nosso mandamento, o nosso compromisso. Gostaria no início, o rogate vem do coração de Jesus. Gostaria de ler aquele trecho tão bonito, proclamar essa palavra do Santo Evangelho, do Evangelho de São Mateus, mas que está também no Evangelho de São Lucas, que hoje recordamos, dia 18 de outubro. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino de Deus, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Mas o texto continua, chamando os 12 discípulos, deu-lhes o poder
para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. E Jesus enviou esses 12. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, daqui nasce o grande mandamento do coração de Cristo, rogar ao Senhor da messe. E nesse texto da palavra de Deus, nós encontramos 3 dimensões fundamentais da vida de Jesus. Porque o rogate ergo, rogai pois, esse mandamento, se fez vida e missão em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus. Não podemos rezar e trabalhar pelas vocações, se não nos enchermos dessa grande misericórdia. Jesus percorria, ensinava, Jesus curava. A compaixão pelos irmãos, a compaixão que vem do coração de Deus. Compaixão, misericórdia, aquilo que toca o mais profundo do ser humano. Jesus foi esse coração misericordioso. O cuidado, o olhar para a messe abandonada, vem desse olhar e desse coração que está cheio de piedade, de compaixão. Dessa compaixão brota um cuidado, uma preocupação. O que vamos fazer? O que vamos realizar? Jesus anunciava o reino de Deus. Mas como anunciar o reino de Deus e evangelizar? Se nós não tivermos esses evangelizadores, ou esses pastores que estavam faltando, ou se estão no meio de nós, os maus pastores, que ao invés de levar para o reino de Deus, levam para os outros caminhos. A compaixão de Jesus. Daquela compaixão nasce uma súplica, uma oração. Quem é que pode dar uma resposta? Só Deus, o Senhor da messe, pode responder. Pedi, pois, ao Senhor da messe. Ela é muito grande, ela é imensa. Olhar essa messe, essa humanidade, a história, a criação que tem que ser salva, redimida. Compaixão, oração, súplica, pedido, intercessão. A missão, o envio. Em Jesus, para responder Ele mesmo, como diz o texto evangélico, já chama os discípulos, e entre esses discípulos chama 12 apóstolos, e os envia em missão. Em primeiro lugar, olhamos a Jesus Cristo, o bom pastor. Quando falamos do rogacionista, do rogate, ou da família do rogate, nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, do seu evangelho, da sua missão enviado pelo Pai. Rezar, propagar e ser esse bom operário não é uma prerrogativa daqueles que fazem votos religiosos, o voto do rogate, nem aqueles que têm somente os seus compromissos, né, os seus votos, as suas responsabilidades, mas é de Jesus. E por ser de Jesus é um mandamento evangélico. Por isso que em Santo Aníbal vai ser um carisma, um dom, uma compreensão que toca o seu coração e a sua vida. O nosso primeiro olhar é para Jesus. Olhar Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem compaixão. Jesus Cristo que foi enviado pelo Pai, que ama tanta humanidade, a ponto de dar a vida por ela. E dando a vida pela humanidade, diz, não, faltam pastores. Santo Aníbal vai dizer, faltam ministros ordenados, faltam consagrados, faltam bons pais e mães de família, faltam catequistas. Hoje diríamos, faltam os ministérios, os serviços, a família comprometida, falta a evangelização.
Então, em primeiro lugar, quando falamos do rogate, falamos de Jesus. Não podemos separar o rogai, pois, da boca de Jesus, do coração de Jesus. Senão ele se tornará apenas alguma coisa que fazemos para cumprir uma obrigação. Não. Quando nós dizemos rogai, pois, temos que sempre lembrar, Jesus foi que disse isso. Foi Jesus que clamou. Foi ele que sentiu misericórdia. Foi ele que em primeiro lugar disse rogate, rogate. Essa é a nossa fé. Rezar o rogate para a igreja, viver esse rogai, pois, é um mandamento. Santo Aníbal vai dizer, é um comando, é uma ordem, é uma ordem. Isso é, não podemos nos dizer, poderíamos até dizer assim, não seríamos verdadeiramente cristãos se não rezássemos ao Pai para que mande as vocações. Chegamos a esse ponto, é uma questão de fé. Jesus disse, rogai, pois, ela é muito grande a messe. O reino a ser anunciado é imenso, a toda a humanidade e a história. Se o rogate foi de Jesus, eis então esse mandamento. Rogai, pois, ao Senhor da messe, para que envie operários, trabalhadores para a sua messe. Ele vai se tornar, como nós dizemos hoje na teologia da igreja, um dom, um carisma, redescoberto por Santo Aníbal. Santo Aníbal Maria de França, nascido em 1851, morreu em 1927, lá do sul da Itália, naquela cidade tão bonita, Messina. É um cartão postal a cidade de Messina, né? Diante do mar, onde Santo Aníbal viveu. E lá, com os seus pobres, os pequenos, os mais marginalizados, Santo Aníbal acolheu. Como é que essa palavra de Jesus, esse mandamento de Jesus, se torna então um carisma, um dom na igreja? Nós dizemos depois uma identidade carismática. Foi na experiência humana, espiritual e apostólica de Santo Aníbal Maria de França. Lá estão as nossas raízes. Lá está a graça do Espírito Santo. Poderíamos dizer assim, ao longo da história da salvação, no caminho da vida da igreja, por séculos e séculos, este mandamento lá esteve. Em algum momento, alguém leu, alguém rezou. Mas foi Santo Aníbal Maria de França, que é o fundador da congregação dos rogacionistas, das irmãs filhas do Divino Zelo, 2 institutos religiosos, que teve aquela sensibilidade. Por isso, quando falamos em dom, dom é uma graça, é um presente. Quando o Espírito Santo coloca no coração e na vida de um homem, de uma mulher, de um religioso, uma religiosa, coloca na vida de um sacerdote, de um bispo, diz, olha, aqui está. É quase como uma revelação. O carisma é uma revelação. Uma graça que chega no coração de alguém que tem, dizemos assim, na sua vida a força para levar adiante e revelar a igreja. Não é mais uma graça somente para si, mas será uma redescoberta para a igreja, para a humanidade. E foi assim que aconteceu. Santo Aníbal, diante do trabalho que realizava no meio dos pobres, nas suas obras, com os pequenos, as crianças, teve essa sensibilidade, uma sensibilidade que lhe veio ainda na juventude, na verdade, antes até de ser sacerdote. E Santo Aníbal, já naquele tempo, dizia assim, mas faltam esses pastores. Onde estão os sacerdotes? A realidade também social, as emergências que viviam naquele tempo, era a sua experiência humana, uma experiência humana dolorosa. Santo Aníbal era um menino órfão, uma experiência também da sua realidade,
viveu como num internato por um tempo. Enfim, Deus vai tocar aquele coração. Um jovem que quer se consagrar a Deus sendo sacerdote. Uma experiência humana, uma experiência espiritual. Santo Aníbal vai fazer essa leitura dessa página evangélica diante da Eucaristia. Santo Aníbal era um homem orante, era um jovem orante. Um jovem, diríamos assim, contemplativo, que procurava entender as Escrituras, procurava entender a palavra de Deus e vivia a sua espiritualidade, a sua oração. Por isso que na história de Santo Aníbal, também depois das suas congregações e hoje da nossa família do Rogate, nós consideramos 2 momentos onde está a raiz que esse mandamento de Jesus se torna em Santo Aníbal um carisma, uma graça para o bem da igreja, como é até hoje. Quais são esses dois momentos? O primeiro momento é a oração. Na oração de adoração. Ali, pensando, sentindo, refletindo sobre sua vida, a igreja, os seus desejos, a sua vocação, ele diz, mas seria tão bom que na igreja tivéssemos santos sacerdotes. Seria tão bom que essa minha terra, Messina, essa minha ilha da Sicília, que toda a igreja tivesse bons e santos pastores. Seria bom. É assim que começa um carisma. Quando nós nos sentimos com aquele olhar de Deus que vai dizendo, alguma coisa está faltando. Alguma coisa não anda bem. Alguma coisa para Santo Aníbal não era de acordo com o sonho de Deus, o projeto de Deus. E eis que lá diante da Eucaristia, como nos conta a história, ainda jovem, Santo Aníbal pensando nessas coisas, ele vai encontrar nessa página do Evangelho, onde diz, mas Jesus já disse isso, a messe é grande, os operários são poucos, rogai ao Senhor da messe. E Santo Aníbal depois vai dizendo, mas aqui está a solução, aqui está o remédio para a igreja, aqui estará a sua força, aqui haverá e acontecerá o reino de Deus. Mas Jesus já falou, o rogate está no coração de Cristo, rogai pois. Ele mesmo já havia sentido essa falta de bons pastores, e ele mesmo dizia, não, Senhor da messe, meu Pai, mande, rezem, para que ele mande. Santo Aníbal ficou surpreendido com essa página, e disse, mas como é que na igreja nunca e ninguém deu atenção a ela? Aliás, hoje ainda, nós poderíamos dizer, mas como é que na igreja muitos ainda não valorizam essa página evangélica? Aquele estupor de Santo Aníbal continua. Há muitos cristãos leigos e leigas, religiosos e religiosas, sacerdotes, até bispos, creio, que aquela página é como tantas outras. Não, aquela página, ela está no coração do ministério de Jesus. Foi naquele momento crucial que Jesus começa a formar a comunidade apostólica, o seu colégio de apóstolos. Foi naquele momento, ele é central, sabemos, pela teologia, pela exegese da Sagrada Escritura, que Jesus, dizíamos assim, caminhava sozinho, foi chamando os discípulos, e logo desde que ele vai dizer, rogai pois ao Senhor da messe, escolhe os 12, e lhes dá o nome, como vimos no Evangelho. Então está no coração do ministério, do anúncio do Evangelho, da evangelização. Santo Aníbal ficou surpreso, mas como é que ninguém prestou atenção? E a partir daquele momento, esse pensamento dominante, Santo Aníbal vai dizer assim, aquele pensamento se tornou quase uma obsessão, uma ideia fixa, ele mesmo diz, alguma coisa que transformou a sua vida, depois como diácono, como sacerdote, e o levou a dizer, rogai ao Senhor da messe. Eis a grandeza de Santo Aníbal Maria. Por isso foi beatificado,
Por isso foi santificado pela sua fé, pelo seu amor, pela sua caridade, pela sua esperança, por ter crido na providência de Deus. Que só a providência de Deus, hoje diríamos assim, a sua divina vontade, porque é da vontade do Pai que o dom dos bons e santos sacerdotes, bons e santos religiosos, bons e santos cristãos leigos e leigas, são e existem na vida da igreja. Esse foi um momento da revelação. Sabemos que a revelação e esse dom, esse presente, a partir daquele momento, se tornou para Santo Aníbal toda a razão da sua vida. A partir daquele momento, Santo Aníbal viveu para isso, viveu por isso, viveu com isso. O Rogate no seu coração, na sua mente, nas suas orações, no seu trabalho apostólico. Por isso é santo. Porque ele fez reconhecer e retomar na vida da igreja, já naquele tempo, esse mandamento do Senhor. Mas esse mandamento é incompleto, porque Jesus curava os doentes, ajudava os pobres, Jesus anunciava o Evangelho. E eis que na história de Santo Aníbal, e na história, declaro, para nós, rogacionistas, filhas do Divino Zelo, e hoje a família do Rogate, Santo Aníbal tem um outro encontro, que é justamente aquele que lhe coloca diante da realidade daquele que está sem pastor. Santo Aníbal estava e se encontra, um pobre, sabemos na nossa história tão bonita, tem um nome, diante de Deus, de Jesus, da igreja tem o nome Zancone, um pobre, e Santo Aníbal nas ruas ainda, diácono encontrando aquele pobre, lhe dá atenção. Aquele senhor da messe que ele pouco a pouco foi reconhecendo, lhe diz, olha, é esse a quem falta o bom pastor. E encontrando esse pobre, tem aquele diálogo que para nós faz parte da nossa identidade carismática, mas é da igreja, eu creio, que é aquele olhar sobre o outro, sobre o pobre, sobre o marginalizado, sobre esse que era cego pela sua pobreza. Santo Aníbal lhe pergunta como Jesus fez com os primeiros discípulos. Mestre, onde moras? Santo Aníbal vai dizer a esse pobre, onde você mora? O carisma do Rogate, a missão do Rogate, do rogai, pois, tem essa pergunta, onde mora meu irmão? A segunda pergunta de Santo Aníbal, você conhece as coisas de Deus? Qual é a primeira preocupação de todo cristão, de todo homem e mulher de fé? Conheces a Deus? Conheces a sua palavra? Vives a prática da fé? A resposta do pobre vai lhe revelando aquilo que era a necessidade do bom pastor, do bom operário. E quem me ensina? Hoje, no Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco nos indicou, eis-me aqui, envia-me. Como resposta do profeta Isaías, uma pergunta, a quem enviarei? Santo Aníbal, na sua vida, ele era profundamente, como era um conhecedor da Escritura, amava e contemplava a palavra de Deus, sabia muito bem. Certamente o Espírito Santo lhe revelou isso. E quem me ensina? E quem vai ensinar hoje a palavra de Deus? Quem vai levar o Evangelho? Quem serão esses missionários e missionárias? E Santo Aníbal dá a resposta, que é então, dizemos assim, para nós, para o nosso carisma do Rogate, que é a nossa resposta hoje. Eu irei te encontrar. Eu irei te ensinar as coisas de Deus. Eu irei levar o Evangelho. É a resposta missionária. A partir daquele momento, depois da ordenação, Santo Aníbal entra naquele bairro dos pobres. E lá então ele concretiza essas duas faces bonitas da sua revelação carismática. Na oração, na adoração eucarística.
o Senhor, pelo seu Espírito, lhe disse: esta palavra está esquecida. Este trecho do Evangelho, essa palavra de Jesus, ela tem que entrar na vida e na missão da igreja. Isso lhe foi amadurecendo no coração, na sua dimensão espiritual, tocando a sua vida de desejoso de ser um bom pastor, um bom sacerdote, e iniciando o apostolado. E esse segundo momento, então, se torna, dizemos assim, a plenitude da revelação desse carisma, desse dom. Aí está o teu irmão. Esse é um que está cansado, que está abatido. E lá naquele bairro famoso, Avignão, da cidade de Messina, no sul da Itália, Santo Aníbal inicia o seu grande apostolado. O carisma lhe foi revelado. Na oração e no encontro. A partir de um diálogo que lhe disse: mas quem vai ensinar as coisas de Deus? Santo Aníbal não mandou ninguém, ele mesmo foi. Eu irei te encontrar, eu irei te encontrar. Santo Aníbal foi. E a partir daquele momento começa essa história, que depois de muitos e muitos anos, trouxe, certamente, aqueles 4 primeiros missionários, quando foram chamados, lá em Roma, pelo superior-geral da nossa congregação rogacionista, disse: mas para onde a gente vai? Para o Brasil, era tão distante. Naquela época, não tinha os meios de comunicação, de transporte, viagem longa, o Padre Guido gosta sempre de contar essas histórias, são tão bonitas, são cheias de amor. A quem enviarei? Eis-me aqui, eu vou. Eles vieram. E hoje nós estamos aqui, ajudando na igreja, para que tenha consciência e plenitude desse mandamento do Senhor. Jesus rezou e viveu em primeira pessoa o Rogate Ergo. Ele mesmo suplicou ao Pai para que enviasse os seus discípulos. Ele foi o primeiro rogacionista. Jesus foi o primeiro rogacionista. Dizemos assim, aquele que pelo cuidado, zelo da casa de Deus, diz: precisamos de bons operários, bons pastores. Santo Aníbal se torna então na história da igreja, no caminho da salvação, diríamos assim, da evangelização, aquele que ajudou a despertar. Sabemos que na sua vida Santo Aníbal fez de tudo, o possível e o impossível, até nas cartas, correspondências e visita aos papas, até pedindo para que se incluísse na ladainha de todos os santos, essa jaculatória: rogai ao Senhor da messe, enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe. Como hoje deveríamos agradecer a Santo Aníbal por ter ajudado a nós e a igreja a revalorizar esse mandamento do Senhor. Ele amou profundamente, teve a mesma compaixão de Jesus, passou pelos mesmos sofrimentos e paixão, deu a vida por isso. Rogate, mandamento do Senhor. Rogate, o mandamento de Santo Aníbal Maria. Hoje, rogate, rogai, pois, um mandamento para a igreja, um mandamento para nós, rogacionistas, para nós, filhas do Divino Zelo, para nós todos, membros dos grupos, associações, daqueles que vivem esse carisma. Hoje, nesses tempos atuais, nós lemos este carisma, esse dom, vivido em primeira pessoa por Santo Aníbal, transmitido aos seus institutos religiosos e manifestado a toda a igreja, de 3 modos, tão simples, tão bonitos, que ele mesmo escreveu, na verdade, que hoje nós traduzimos esse mandamento. Em primeiro lugar, a oração. Rezar continuamente, rezar diariamente, rezar sempre, suplicar sempre. Os últimos papas, desde Paulo VI, São João Paulo II, agora o Papa Francisco, dizem: rezem, rezem pelas vocações, reze a igreja. Como vamos ter bons e santos ministros ordenados? Como ter bons e santos consagrados e consagradas? Como ter bons e santos cristãos, católicos,
que vivem o Evangelho, testemunhem a sua fé no meio do mundo, rezando, a súplica. Nós temos espaços, a Santa Eucaristia, momentos de adoração, a nossa reza do terço, as nossas piedades e devoções. Rezar, nunca esquecer, envia, Senhor, operários para a messe. Foi Jesus que disse. Então, para nós, rogacionistas, é parte da nossa identidade como religiosos consagrados. Até chegamos a fazer um 4º voto, né? Já temos os conselhos evangélicos da pobreza, castidade e obediência, mas Santo Aníbal quis que tivéssemos um 4º voto, né, que nos leva e nos dá um imperativo interior para rezar obrigatoriamente, dizemos assim, necessariamente todos os dias, rezando e vivendo como bons operários. Mas a igreja reza pelos bons operários. As nossas promessas, nós mesmos podemos dizer, Senhor, quero prometer de hoje em diante que eu vou rezar pelas vocações. Fazia a sua promessa, fazemos tantas promessas. Muitos têm compromissos, famílias, jovens, adultos. Senhor, eu quero ter esse compromisso todo dia de rezar, de rezar. As igrejas rezam, as dioceses rezam, nos eventos, encontros, rezar. Vamos fazer uma oração pelas vocações? Vamos rezar uma Ave Maria? Vamos rezar a oração do Pai Nosso? Rezar pelas vocações. Rezar pelos bons operários e operárias da messe. Rezar. Rezar sempre. Rezar todos os dias. Rezar todas as horas. Rezar sempre. Em segundo lugar, precisamos levar essa palavra. Jesus, diante daquela realidade, daquela multidão abatida, cansada, hoje o nosso olhar sobre a humanidade, o Papa Francisco hoje, no Dia das Missões, nos lembra justamente isso. O nosso olhar compassivo e misericordioso, diante de uma humanidade que vive a realidade da pandemia, que transformou completamente a história humana. Como ser bons operários e operárias nesse novo contexto humano, social, eclesial, político, né, econômico, que mexeu com toda a realidade humana e histórica. O Papa diz, a quem enviarei? E nós temos que dar essa resposta, levar esse anúncio, rezai ao Senhor da messe. Nós dizemos, né, aquela palavra que Jesus anunciava e ensinava, propagava o reino de Deus. Jesus proclamava e rezava, rogai ao Senhor da messe. Essa palavra que hoje se faz presente na ação da evangelização, que se faz presente nas obras que realizamos, que se faz presente no trabalho, no serviço de animação vocacional, na pastoral vocacional. Nós vamos dizer, como a igreja diz, os nossos papas disseram, nossos pastores dizem, não há verdadeira animação vocacional, não há verdadeira vivência das vocações sem a oração. Propagar isso, lembrar onde não se reza, levar as pessoas a dizerem, mas minha família, meus filhos, podem ser um bom operário, uma boa operária da messe? Pode ser ter um ministério na igreja, um serviço, uma pastoral? Pode estar presente em tantos grupos e organizações dentro da sociedade que ajudam e servem os irmãos? Podem estar ao lado dos sofredores, dos pobres, dos mais excluídos? Podem. Por isso, propagar, quando nós dissemos, rogai ao Senhor da messe, nós estamos, mas eu, aonde estou? A quem enviarei, vai dizer o profeta Isaías. O Papa hoje nos diz, mas quem vou enviar? Rezar, rezar muito, levar as pessoas a rezar. E nós temos, né, até popularmente, mas você reza, vamos rezar? Vamos rezar, vamos propagar, vamos fazer rezar, vamos ajudar a rezar, viver essa vida sacramental. Nós, rogacionistas, filhas do Divino Zelo, institutos fundados por Santo Aníbal, hoje as missionárias rogacionistas, grupos e associações, famílias ROG, vários, hoje dizem assim, tem que rezar,
Temos que rezar, temos que implorar, temos que anunciar esse mandamento do Senhor. Temos que levá-lo a tantas pessoas. Temos que dizer à igreja, sem oração, sem esse rogai, pois, ao Senhor da messe, não vamos ter esses evangelizadores e evangelizadoras. Esses bons operários que levem a mensagem, que levem Jesus Cristo. Essa foi a grande intuição carismática de Santo Aníbal. Não só em súplica ao Senhor da messe, mas no meio da igreja e da humanidade, levando esse mandamento do Senhor. Por isso estamos aqui hoje também, com esses meios de comunicação, usando. Hoje nós temos uma possibilidade muito grande. Na época de Santo Aníbal, que não tinha os instrumentos que temos hoje, ele usava de pequenos impressos que ele fazia, um pequeno jornal, fazia pregações. Santo Aníbal, além de todas as coisas que fazia, ele se dispunha a celebrar, a fazer pregações, dar retiros. Ele ia e lá ele falava do Rogate. Nós, rogacionistas, temos essa missão de sempre falar. Do nosso coração e da nossa boca jamais pode faltar o Rogate. A gente até diz assim, como ser um do Rogate sem falar dele. Como ser um que diz todo dia, roga Senhor, envia Senhor. Estamos propagando. Mas é o nosso serviço na igreja, esse propagar, divulgar o Rogate, é a nossa disponibilidade para ajudar a igreja. Todas aquelas instâncias e organismos que ajudam a igreja, sobretudo no âmbito da pastoral vocacional, da pastoral dos jovens, da catequese, da família, da liturgia, ali fazer ver essa riqueza dos serviços e ministérios, dessa operacionalização de sermos bons operários e operárias da messe. Mas esse carisma hoje, da oração, da propagação, Rogate ergo. Nós dizemos, mas precisamos ser os bons operários. Santo Aníbal foi o bom operário, Jesus foi o bom operário. O Filho do Pai Eterno, que veio por amor, e no meio do seu povo se tornou o nosso Salvador. Santo Aníbal viveu no meio dos pequenos e pobres, aonde esse clamor vai encontrar também uma expressão mais bonita. Santo Aníbal chega a dizer, será da boca dos pequenos, das crianças, que vai ser elevado aos céus a verdadeira súplica ao Senhor da messe. É uma grande tradição bíblica. Só os que creem em Deus, que têm fé, podem rezar ao Senhor da messe. Só os que têm fé, que amam muito, pode dizer, Senhor, de Ti dependem os bons operários e operárias. Nós fazemos a nossa parte, reconhecemos nossas incapacidades e fragilidades. Mas, Senhor, Tu podes tudo, Tu fazes tudo. Tu és o Senhor da messe. Aqui estamos. E eis que ser bons operários, então, em todas as realidades humanas, e que depois em Santo Aníbal, na história da congregação dos rogacionistas, das filhas do Divino Zelo, se estende pela infinidade de obras, de missões. Nossos padres religiosos, nossas irmãs e religiosas, são no meio do mundo, hoje também acrescida por uma grande família de leigos e leigas, de famílias, de homens e mulheres, que vivem isso, lá no dia a dia, em tantas obras, em obras sociais, em missões na América Latina, na África, na Ásia, na Europa, cuidando dos pequenos, dos pobres, dos jovens. Nós somos bons operários, homens e mulheres, consagrados ou não, que estão na igreja, nas paróquias, nas dioceses, em regiões de sofrimento, de morte, de martírio, dando a vida. Homens e mulheres que hoje servem a Deus, rezam ao Senhor da messe, anunciam esse mandamento e são no dia a dia, com a própria vida, oferecendo-se quase como um culto a Deus,
os bons operários e operárias da messe. Onde nós estamos? Começou aqui em 1950, na cidade de Passos, num orfanato, onde fomos acolhidos. E hoje se estendeu pela América Latina, já tinha se estendido pela Europa, hoje está na África, na Ásia, na Oceania. Queridos irmãos e irmãs, Jesus rezou e viveu o rogate. Rogai, pois, ao Senhor da messe. Santo Aníbal deu a vida pelo rogate. Seus filhos e filhas, consagrados e hoje, vivendo este carisma, dão a vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho, para que esse mandamento do Senhor se torne realidade em toda a igreja e em toda a humanidade. Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe.